Para ampliar essa discussão sobre o assunto, a gente trouxe aqui no estúdio, estou recebendo aqui, o juiz aposentado da Vara da Infância e Juventude, Dr. João Batista Saraiva. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado nosso convite aqui. É um assunto polêmico, o Congresso aí largou a bola para a gente discutir, enfim, é um longo processo até que venha se configurar ou não a aprovação dessa PEC. O senhor ouviu as opiniões das pessoas, tem argumentos pró e contra. Qual a sua opinião a respeito? Em primeiro lugar, quero dizer que acho excelente que a sociedade brasileira inclua isso na sua pauta de discussão, até porque a segurança pública é um tema que nos mobiliza a todos. A gente acabou de assistir cena de um assalto, um dos assaltantes estava de chinelo, pelo que ele não estava preocupado em ser perseguido, porque ele entrou na joalheria. Eu observei a cena, vi que um tinha tênis, outro estava de chinelo, pelo que me parece que ele não tinha nenhuma preocupação com a hipótese de ser perseguido pela polícia, porque se ele tivesse, ele não teria entrado na joalheria de chinelo. Significa dizer que o tema da segurança vai muito além da lei. Ele passa pelas estruturas de segurança pública, ele passa por um conjunto de outras questões. Agora, isso não significa que o Estatuto da Criança e do Adolescente não possa ser discutido. Sim, acho que pode. Porém, acho que a proposta de redução da idade penal, ela funciona assim numa linha muito demagógica, porque eu não imagino a possibilidade de uma hora para outra lançar no sistema penitenciário brasileiro o conjunto de adolescentes que hoje estão sendo atendidos pelo sistema socioeducativo. Agora, se me perguntarem, o sistema socioeducativo tem dado a resposta que a sociedade brasileira espera? Eu diria não tem dado. Acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser revisto, nós temos 25 anos de experiência, nós podemos lançar um olhar sobre a Europa, como a Rede Globo fez, trazendo, por exemplo, a Inglaterra, referenciando que é a partir de 10 anos que o sistema juvenil inglês atua, nós podíamos olhar a Alemanha, podíamos olhar a Espanha e verificar que na Alemanha um adolescente, a partir dos 14 anos até os 18, responde no sistema socioeducativo alemão por penalidades que podem chegar até 10 anos. Na Espanha, faltaram outros exemplos. Né? Nós podíamos olhar a Espanha, que pode chegar até 8 anos. Nós precisamos ver aqui na América Latina, por exemplo, o Chile, que tinha responsabilidade penal até os 16 anos e que há uns 8 anos passou para 18 anos, criou um modelo de responsabilidade juvenil entre 14 e 18 anos e no Chile um adolescente por um delito grave pode ficar privado de liberdade por até 10 anos. A Colômbia, a mesma coisa. Então eu acho que essa proposta de redução da idade penal, ela simplifica um tema que é grave, porque a segurança pública é um direito de todos nós, é um direito fundamental da cidadania, é um direito humano. Agora, nós temos que avaliar isso no conjunto dos demais direitos, como a gente tem conseguido fazer, como a Convenção das Nações Unidas preconiza, como os Estados Unidos da América têm trabalhado essa temática, porque mesmo nos Estados Unidos, que é sempre invocado como exemplo, há toda uma movimentação no sentido de rever a responsabilidade juvenil. Agora, que um adolescente sabe o que está fazendo, como disse uma telespectadora, eu não tenho dúvida. Agora, ele tem que ser responsabilizado em face de sua peculiar condição de adolescente. Ou o telespectador esqueceu da sua própria adolescência, ou não tem vivência, que a psicologia do desenvolvimento nos afirma, que as pessoas progressivamente vão conquistando a sua maturidade e necessitam sim ser responsabilizados na proporção desta. Agora, acho que a resposta que o Estatuto dá hoje, com 3 anos de privação de liberdade para certos delitos, em determinadas faixas de adolescência, me parece que, enquanto mecanismo de defesa social, isso pode ser revisto. É muito curto. Acho que sim, porque alguém falou do caráter intimidatório da sanção, ou seja, a perspectiva da possibilidade de uma sanção mais gravosa. Isso, de fato, não pode ser ignorado. E acho que é um aspecto que a gente pode ponderar e olhar. Não precisamos ir nos Estados Unidos, não precisamos ir na Inglaterra, não precisamos ir na Alemanha, não precisamos ir na Espanha. Podemos olhar aqui os vizinhos latino-americanos, podemos olhar a Colômbia, que tem um nível de criminalidade próximo ao nosso e que tem encontrado soluções muito interessantes no combate a essa criminalidade. Não fez essa loucura de rebaixar a idade penal, mas reviu a lei de responsabilidade juvenil colombiana, porque a Colômbia tinha uma lei igual ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor João Batista, só mais um comentário aqui interessante. O Gerry Silveira de Pelotas diz o seguinte: sou a favor, mas não vai adiantar muito, porque depois pegam menores de 16 anos para trabalhar para o tráfico, ou seja, o tráfico vai migrando. Se hoje pega de 16, né? Passaria a pegar de 15, 14, 13. Gerry, querido, o que eu tenho a dizer a ti, digo a toda a cidadania, e é uma informação que me parece não tem sido passada. O Brasil tem um modelo de responsabilização de seus adolescentes a partir dos 12 anos.
O que nós temos que fazer é dar eficácia a esse modelo de responsabilização, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente permite privar de liberdade o cidadão brasileiro a partir dos 12 anos, dependendo do delito que ele praticar. Daí tu me dirá, sim, mas por quanto tempo ele pode ficar privado de liberdade? Bom, imagina um menino de 12 anos, ele pode ficar privado de liberdade por até 3 anos num ato infracional grave. Para ele, menino de 12 anos, isso é muito tempo, isso é quase uma eternidade. Para um adolescente de 18 anos, poderá já não ser tanto, dependendo do tipo penal que ele praticar. Porque o tempo, para nós, ele tem uma dimensão diversa. Para um cara como eu, que já vivi mais de 50 anos, um ano significa 2% da minha vida, ele passa voando. Para uma criança de 3 anos, um ano não passa nunca, significa 33% da sua existência. É isso que explica por que nós, por exemplo, os 15 anos nunca chegam, os 18 nunca vêm, porque naquele tempo o ano demora mais para passar do que quando você é adulto. Eu faço essa consideração para justificar por que o tratamento diferenciado. Acho que são reflexões, mas me parece, e aí penso encaminhar assim essa resposta, que esse juízo de admissibilidade que a Câmara dos Deputados lançou, e foi apenas isso que lançou, ou seja, admitiu discutir o tema, poderá abrir oportunidades para que a gente encontre novas alternativas. Porque não é razoável que esse debate seja pautado sempre aqueles que querem prender todo mundo e aqueles que não querem prender ninguém. É importante que a gente encontre uma solução que seja satisfatória ao interesse da sociedade brasileira. Estamos terminando. Só uma falinha rápida sua a respeito da questão da educação. O Estado não cumpre a sua missão. Então, cada vez mais aumenta esse número de possíveis criminosos, né? Educação, saúde e segurança pública. Vocês acabaram de mostrar uma matéria que tem um muro caindo de cima da escola há 5 anos. Se nós só discutir o tema da saúde, então, meus senhores, então, evidente, isso significa que nós temos urgências. Acho que o tema da lei é um tema importante, mas não espere o espectador que isso vai nos devolver a segurança pública que a gente tem esperança e que é um direito fundamental de todos nós, simplesmente mexendo em lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma boa lei, deve ser aprimorada, mas não pode ser destruída. Muitíssimo obrigado. Um abraço. Pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos, tá, doutor? Muito obrigado. Obrigado, doutor João Batista, ex-juiz da Vara da Infância. Hoje eu trabalho só para o Unicef. Que maravilha. Obrigado, tá? Obrigado. Gente, vamos em frente.